Olá, meu nome é Delma Moraes de Almeida, sou aluna do componente de Filosofia da Ciência no curso de Filosofia da UFRB. Vou apresentar brevemente a discussão que Gilles Granger faz sobre a validação dos enunciados nas ciências humanas. Ele faz essa discussão no texto A Validação dos Enunciados, do capítulo 5, intitulado Ciências da Natureza e Ciências do Homem, do livro A Ciência e as Ciências. O que é validação de enunciados? Nas ciências em geral, inclusive nas ciências humanas, é necessário ter critérios para decidir se um enunciado de uma teoria, como uma hipótese ou uma tese, é validado. Isso significa que devem ser explicitados os meios, caminhos ou procedimentos metodológicos de como uma hipótese foi elaborada diante de um problema investigado. Esses procedimentos metodológicos devem ser rigorosos, muito bem definidos e públicos. Isso significa que qualquer cientista que tenha um conhecimento técnico da especialidade em uma comunidade científica seja capaz de reproduzir o procedimento e, com isso, chegue às conclusões ou à tese afirmada. Assim, o enunciado é posto à prova de acordo com métodos e teorias aceitos e compartilhados por membros de uma comunidade da área. E no caso das ciências humanas, quais são as questões em torno da validação dos enunciados? Segundo Granger, os fatos humanos estão profundamente vinculados à história, isto é, ao contexto social, político, econômico e cultural de sua época. Devido a isso, existe o risco constante da pesquisa em ciências humanas se tornar uma ideologia, ou seja, de substituir a descrição e explicação por prescrição ou propostas de intervenção. Esse risco de se tornar uma ideologia ameaça constantemente a análise científica de descrição e explicação dos fatos nas ciências humanas. Como o cientista de ciências humanas é um ser humano que pertence ao seu tempo e o seu objeto de investigação é o próprio homem, então há sempre o risco de sua análise ser influenciada por seus valores e crenças culturais e sociais. Outra questão é a dificuldade que tem as ciências humanas de fazer previsões. Os fatos humanos são mais imprevisíveis que, por exemplo, os fatos da natureza, pois são colocados no livre-arbítrio, diferente dos fenômenos da ciência da natureza, que são baseados em uma relação de causa e efeito mais linear. O ser humano é capaz de tomar decisões variadas diante de um problema, não seguindo uma relação casual como na física, química ou na biologia. Desse modo, no caso do fenômeno físico, dadas certas condições, segue necessariamente um fenômeno daí recorrente. No caso dos fenômenos sociais, há uma complexidade de fatores em jogo, decorrente de um conjunto de causas possíveis e uma relação causal, que não é estritamente linear como na causalidade do mundo físico. Diante desses problemas, como fica a questão da validade dos enunciados nas ciências humanas? Seus enunciados seriam válidos? Para Granger, as ciências humanas têm, por um lado, uma postura rigorosa em relação à validação dos enunciados, semelhante à postura das ciências da natureza, pois possuem procedimentos metodológicos rigorosos, bem definidos e públicos. Mas, por outro lado, devido ao risco constante de se tornar uma ideologia e devido à dificuldade de previsões dos fenômenos, seus enunciados são válidos, no sentido mais fraco do termo, se comparados com a validade dos enunciados das ciências da natureza.